História, né? Eu sou Henrique Nelson. Hoje nós vamos dar sequência, né, às nossas aulas sobre a ditadura militar. É um tema muito importante da nossa história mais recente e que nós estamos tratando aqui nessa série de aulas. Hoje eu estou aqui com o Plínio, nosso intérprete, né, nosso trabalho tão importante para que as aulas elas sejam de fato inclusivas, cheguem a todos e todas. Então, obrigado a Plínio, né, nosso intérprete de Libras. Estou também com o professor Luciano Júnior, que é um meu parceiro aí da história. O professor Luciano está no chat aí. Tudo bom, pessoal? A gente está aqui no chat, então qualquer pergunta, qualquer dúvida aí, qualquer comentário, joga aí no chat que a gente passa aqui para o professor Henrique, ok? Quer participar conosco das nossas aulas? Então é só baixar o nosso aplicativo, né, Educa Recife, está aqui, ó. Pronto, acertei o lado, tá bom? Então se você, seja o Android ou o iOS, vocês podem baixar, né, façam a leitura do QR Code, ou então vão direto lá na loja de aplicativos e baixe, tá certo? Né, se cadastre e entre aqui para conversar conosco, mande sua pergunta, é tão importante, diga de que escola vocês são, né, quem são os seus professores, e vamos conversando aí, porque é muito importante, né, esse trabalho de interação. Olha só, vocês já devem ter visto essa, né, alguma referência a essa seleção aí, né? Joaquim está pedindo a música assim, ó, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Essa música marcou a história da seleção brasileira, quando uma seleção show de bola, né, que tinha lá Pelé, só para vocês verem, né, então só tinha craque, e ganhou o tricampeonato em 1970, né? Então, essa música representava todo um clima, né, que tentava trazer a ideia de uma unidade, de uma união da população na torcida pela seleção brasileira para arrastar o tri na Copa do México. Bom, se a seleção deu um show em campo, se a seleção realmente brilhou e mostrou que era um futebol de primeira, né, em 1970, o Brasil não estava numa situação tão boa assim, não. Né? Então, o Brasil era o contraste daquela seleção alegre, bem organizada, né, que jogava um futebol livre, e o Brasil, por outro lado, vivia um sistema, um regime ditatorial, onde se censurava, onde se perseguia, torturava e matava pessoas. O que acontece é que a ditadura utilizou muito bem a história da seleção, o clima da seleção, para tentar construir, cooptar, né, que a gente chama de cooptar, é tentar demonstrar uma imagem de unidade, de que o governo estava lá junto com o povo, de que as pessoas estavam unidas por um Brasil melhor. Né? Então era uma capa que o regime soube utilizar muito bem. Você sabe que ainda hoje existe isso, né? Em tempos de Copa, as pessoas parecem que esquecem os problemas, né? Vamos pensar em seleção, vamos pensar no jogo, esquece que a inflação está alta, que o desemprego está alto, que a situação do Brasil está ruim, mas pensa, não, vamos todo mundo pensar aí na Copa. Então, foi mais ou menos o que aconteceu em 1970. Deixar de lado, né, as tristezas de um regime ditatorial e vamos pensar no Brasil rumo ao tri. Então, essa música e a marca da seleção acabou sendo utilizada. E eu vou dizer para vocês, não é a primeira vez que a seleção é utilizada como uma forma de ludibriar, de enganar, de desviar mesmo o foco, né, dos problemas sociais e políticos do país para a gente focar no futebol. O futebol é sempre muito importante, eu adoro futebol, claro, mas a gente nunca pode deixar de observar os outros lados, tá bom? Os outros aspectos da nossa sociedade. E aí, eu chamo a atenção, né, se a seleção foi utilizada como um instrumento de propaganda pela ditadura militar, ela sempre utilizou muito bem também o aparelho do Estado para tentar trazer uma ideia positiva acerca do Brasil. E aí eu vou destacar, eu tentei recriar duas propagandas da ditadura militar, que é o seguinte, uma era uma dessas propagandas que a gente chama de propaganda ufanista. O que eu quero dizer? É aquela propaganda que junta assim, um vigor, né, uma intensidade que a princípio seria uma intensidade patriótica, né? Pela pátria, pelo Brasil, a bandeira, ame o Brasil e tal. Ao mesmo tempo, isso não significava que o melhor estava sendo feito pelo povo, muito pelo contrário, era uma perseguição que acontecia. Né? Era a perda de direitos políticos. A gente tem estudado isso. A ditadura, o pessoal não podia votar, né? Não podia se opor ao governo, e eu vou mostrando aqui ao longo das nossas aulas.
ame o Brasil, né? Ame-o ou deixe-o. Então era muito que um convite a todos aqueles como Caetano Veloso, que por fazer alguma crítica à ditadura militar, acabaram, né, sendo perseguidos e convidados assim, ó, vão para fora, porque senão vocês vão ser presos e algo pior pode acontecer com vocês. Então aquela ideia, mas não era amar o país ou deixar. É assim, ou você apoia a ditadura militar, né, tem que destacar isso, ou você apoia ou você sai do país. Então, isso é uma característica das ditaduras, né? Ou você está com ela, ou você está apoiando tudo de ruim que está sendo feito, ou de bom, enfim, mas geralmente é essa falta de liberdade, ou então você é expulso, ou você é morto, é preso, é excluído daquela sociedade. Tá? Então, esse é um aspecto dessa propaganda ufanista que a gente vai continuar, né, pensando aqui quando a gente fala sobre a ditadura militar. Então, na aula passada, nós estudamos, né, essa estruturação do regime militar, né, como ele ampliou as práticas de repressão e limitação dos direitos civis e também, né, se distanciou ainda mais do Estado de Direito. Quando eu quero dizer Estado de Direito, quer dizer que é a população que exercia de fato os seus direitos, então ela vai afastar isso e vai, né, fortalecer ainda mais a ideia de uma ditadura. Hoje nós vamos continuar, né, estudando a ditadura militar, pensando aí, né, na censura e como os grupos, né, se organizaram para lutar contra a ditadura militar. Então, esse é um aspecto importante. E aí vamos voltar a discutir aquele ponto muito importante, que é a ideia da censura. Gente, o que é a censura? A censura é justamente quando se limita a sua liberdade de expressão, ou lhe tira o direito de expressão. Então, você não pode expressar suas ideias, você não pode discordar daquilo que o governo está pensando, que o governo está defendendo. Então, você não pode protestar, você não pode escrever uma música, você não pode encenar uma peça, não pode fazer um filme, pode fazer uma reportagem, qualquer coisa que desagrade a ditadura, ela vai lá e vai dizer, ó, está proibido de fazer isso. Então, como eu destaco aí para vocês, então a imprensa não podia fazer publicações que trouxessem críticas ou denúncias ao governo. E a produção cultural, músicas, peças de teatro, filme, etc., também foi muito limitada. Então, quando eu digo isso, gente, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Hoje, muita gente acredita que durante a ditadura militar não tinha corrupção, não tinha problemas e tal, mas o que acontece é que toda vez que alguém da imprensa descobrisse alguma coisa ou fosse fazer uma crítica à ditadura por algo errado que eles estivessem fazendo, simplesmente a matéria não ia ao ar. Simplesmente não ia aparecer na televisão, não ia aparecer no jornal, o jornalista era pressionado, podia correr o risco de ser preso, podia correr o risco de ser morto. Os jornais muitas vezes deixavam lá, publicavam um jornal com um espaço em branco, ou botavam uma receita de bolo, de comida lá, só com uma forma de protesto, para dizer assim, aqui a gente não foi censurado. Então, gente, é aquela questão. Hoje a gente tem grupos que, né, querem se lançar contra a imprensa, né? A liberdade de imprensa é muito importante e de expressão como um todo. Afinal de contas, às vezes a gente fica chateado com alguma matéria, às vezes ela ataca alguma coisa que a gente gosta, mas ela exerce um papel muito importante, porque é através da imprensa que nós sabemos das coisas. É através da imprensa que é uma mediação entre a sociedade e os governos e os outros aparelhos. Então, na ditadura, uma das primeiras coisas que ela fez foi cercear, cortar, né, limitar aquilo que a imprensa poderia noticiar para o povo. Então o povo não sabia de muita coisa da ditadura. O povo não tinha noção das coisas que estavam acontecendo. Então, dessa forma, o regime queria se manter no poder, né, na base da ignorância do povo e mantendo o povo na ignorância. Quando eu me refiro à ignorância, quer dizer aquele que está à margem, que não está sabendo do que está acontecendo, que não tem informação. E também na base da censura, tá? E aí a nossa questão aqui para vocês é a importância da liberdade de expressão. Você tem um sujeito lendo o jornal aí, né? Eu trouxe duas figurinhas. Uma, o sujeito está lendo o jornal com um militar aqui ao lado e o outro assistindo a televisão com um militar também ao lado. São duas imagens. Essas imagens, elas justamente estão trazendo para a gente essa noção de que no regime militar vai haver, não é, toda essa limitação para que as pessoas pudessem, né, ter acesso às notícias e, claro, assistir também, né, seja na imprensa escrita, na imprensa através da TV, do rádio, etc. Mas, bom, qual a importância da liberdade de expressão? Uma democracia ela se faz com a liberdade de expressão. Então, o direito de se expressar, de lançar suas ideias, de questionar, de protestar. Agora, claro que a liberdade de expressão ela precisa ser utilizada com responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, utilizar a liberdade de expressão
para lançar mentiras, para desinformar o povo, como tentaram desinformar o povo sobre, por exemplo, a atual pandemia que a gente vive, que é uma coisa muito séria. Então a ciência diz uma coisa, aí um sujeito vem com remédio que cientificamente não tem comprovação, aí joga essa notícia e diz assim, não, mas a minha liberdade de expressão é jogar isso. Não, nesse caso você faz um desserviço, prejudica inclusive a saúde das pessoas. Portanto, na democracia é muito importante que haja liberdade de expressão, que a imprensa possa ser livre e que todos e todas que utilizem a sua liberdade de expressão possam fazer isso com responsabilidade. E a responsabilidade é, por exemplo, eu não posso emitir uma notícia que seja deliberadamente falsa. Eu não posso espalhar uma notícia que eu não tenho certeza de que ela é verdadeira, que eu não comprovei, tá certo? Então, por isso que é importante a gente acompanhar os meios de comunicação sérios, né, que fazem um trabalho de fato sério, né? Então é isso. Professor Luciano, não é isso a importância dessa liberdade de expressão, meu amigo? Verdade. E a gente observa, né, se a gente for pegar outros exemplos, há um tempo atrás, circulava aí uma notícia, né, de que algumas escolas estavam entregando alguns livros, não era, professor? Que, teoricamente, esses livros, eles iriam ensinar às crianças, né, práticas sexuais, coisas nesse sentido, né? E que seriam distribuídos também alguns utensílios, né, de uso infantil, as mamadeiras lá, né, que tinham um bico com uma ponta meio estranha, né? A ponta lá que simulava ali um órgão reprodutor masculino, e a gente não observou nada disso, né? Então muita gente caiu nessas conversas aí, a turma começou a divulgar essas notícias aí e o pessoal passou a acreditar. Ah, mas é liberdade de expressão. Não é. O limite da liberdade de expressão é a lei. Então, na medida em que a lei ela diz que determinada notícia, né, ela é considerada mentirosa e você insiste em divulgar aquilo como se fosse verdade, você está incorrendo em erro e, em alguns casos, em crime. No caso da pandemia mesmo, na medida em que você diz, por exemplo, né, que máscaras não protegem. Então, e a gente observa, né, por pesquisas, né, sérias, né, que as máscaras elas são responsáveis por evitar que a gente contraia, né, o vírus. Então você está levando pessoas ao erro e esse erro pode gerar a morte de pessoas. Logo, você está cometendo um crime, porque você está levando outras pessoas a cometerem atos que podem levar à sua morte. Está sendo um co-participante, né, a retirada, né, da vida daquela pessoa. É um crime contra a saúde. É um crime contra a saúde, é um crime contra a própria, né, pessoa, né, você atenta contra o direito à vida da outra pessoa. Então tem que ter muito cuidado, gente, porque não é porque a gente vive em um país democrático, que tem liberdade de expressão, que a gente tem o direito de dizer tudo, né, como se tudo aquilo fosse verdade. E para você que está do outro lado, né, professor, a recomendação é pesquise, recebeu informação, pesquise para ver se aquilo ali é realmente sério, né? Antes de sair compartilhando, antes de sair divulgando, ou até mesmo antes de acreditar como se aquilo ali fosse verdade. É isso aí, ó, gente. E participa aí conosco, né? Quem tiver, enfim, pode acompanhar, pode entrar no nosso chat aí e conversar, o professor Luciano vai estar atendendo aí as nossas questões. Gente, ó, aí vocês podem se perguntar assim, professor, então quer dizer que o regime impediu as pessoas de votarem, de escolher seus representantes, de se representarem politicamente, censurou, não podia cantar uma música que o regime desagradasse, não podia fazer um filme, uma peça de teatro, não podia fazer nada que fosse de encontro ao governo, contra o governo, porque é importante dizer assim, professor, mas meu avô disse que não acontecia nada, provavelmente ele não fez nada que criticasse a ditadura militar. Então, quem ficou caladinho lá, vivendo sua vida, e de algum modo, né, porque era a maior parte dos brasileiros, sobrevivendo, então passou aí a margem. Mas, obviamente, aqueles que se incomodaram contra, né, a condição ao qual o povo estava sendo submetido, que se levantaram, falaram alguma coisa e se sofreram, sim. Então, é uma pena que a nossa população tivesse, assim, numa situação tão difícil que mal pudesse lutar, né, contra uma ditadura, né, que não pudesse perceber a democracia. Talvez seja uma das questões para pensarmos sobre a sociedade brasileira ainda hoje. Não é? Muita gente passa uma necessidade tão grande que mal tem tempo ou tem condições de pensar sobre o valor da democracia, o valor da liberdade e de uma participação efetiva
nas decisões políticas, porque esse é, na minha avaliação, o aspecto mais danoso de uma ditadura, porque eu limito o direito das pessoas, mas aí o que está acontecendo? A ditadura, a gente vai ver, ele ampliou a desigualdade social, colocou mais gente na pobreza. E as pessoas que estavam sendo colocadas ainda mais na pobreza, sendo explorados ainda mais, não tendo oportunidades, não tinham sequer o direito de reclamar. Aí é onde está uma questão material assim mais danosa, ou seja, você está vendo que as decisões do governo, né, lhe deixam numa condição ainda mais crítica, mais difícil, e mesmo assim você não pode ter o direito nem de reclamar e nem de trocar de governante, que é uma coisa bacana da democracia. Então tá bom? Troca. Pronto. Então, gente, pessoas se levantaram contra isso. Então essa é a questão, não é? Então nem todo mundo ficou ali só observando. Alguns foram até para a radicalização da luta. Então é esse o destaque aqui nosso agora, a luta armada. Como eu escrevi aí, em um cenário de radicalismo e violência, vários grupos ligados aos setores das esquerdas participaram para a luta armada contra a ditadura. E o que eu quero dizer? Aí o robozinho chega, se espantou. Minha nossa, como assim, professor? O lance é o seguinte, gente. Existiam vários grupos, né, dos movimentos de esquerda, de partidos e tal, e uma parte significativa, né, desses grupos, dos mais jovens, os mais velhos, né, desses setores, começaram a se articular, a fazer grupos e disseram assim, bom, se o regime realmente rompeu com a ordem institucional, então, né, é um governo ilegal, então a gente também deve usar todos os recursos possíveis para lutar contra a ditadura e alcançar a liberdade. É bem verdade que a ideia de luta armada, ela também era pensada por alguns setores até antes mesmo da ditadura. Por exemplo, pensando no que aconteceu em Cuba, na Revolução Cubana de 1959, do Fidel Castro, existiam setores, mas esses setores eram de fato muito fracos, não conseguiam nem encaminhar suas lutas. Então, foi no cenário da ditadura, de radicalização, né, de aumento da violência, que essa luta armada, ela de fato acabou se concretizando no Brasil, diante principalmente do ato institucional número 5 que nós estudamos nas aulas passadas, tá bom? Então, ó, como é que esses grupos atuaram? Eu vou dar aqui 2 exemplos. Nós temos essa foto aí, essa foto é emblemática, gente. Nessa foto, nós temos 13 presos políticos que foram trocados pelo embaixador americano, né, o Charlie Hebdo. Gente, o que aconteceu aqui foi o seguinte, nós temos sujeitos enfileirados, né, alguns em pés, são 3, 6, 8 que estão em pés e o restante sentado, como uma foto de um time de futebol, né, então para quem não consegue ver a imagem. E esses sujeitos, eles foram trocados por um movimento, um grupo desses grupos que foram para a luta armada, que simplesmente sequestraram o embaixador dos Estados Unidos e lançaram uma carta protesto em que eles obrigavam a ditadura a divulgar, então a carta teve que ser lida em todos os meios de comunicação, e esses presos, essas pessoas tinham sido presas por questões políticas, pela perseguição política, acabou sendo liberado, ou seja, para liberar o embaixador, eles exigiram que a carta fosse lida e que esses presos políticos fossem libertados. Então eles foram colocados no avião e mandados para o México e foram viver fora do país. Outros sequestros aconteceram. Então sequestraram, né, outros embaixadores de outros países para conseguir libertar, né, alguns outros companheiros que haviam sido presos. Essa ação, gente, ela é mostrada em um filme chamado O Que é Isso, Companheiro? Então, quem quiser assistir, pode dar uma pesquisada. O Que é Isso, Companheiro mostra os bastidores, né, de toda essa trama política. Mas nós tivemos várias ações de sujeitos, grupos que inclusive chegaram a fazer roubos em banco, compraram armas, fizeram ataques aos próprios militares, né, e conseguiram libertar algumas pessoas que estavam sendo torturadas pela ditadura, que haviam sido presas, inclusive, sem motivo algum. Então, isso acabou virando realmente um verdadeiro ciclo de violência, né, né, o Brasil acabou vivenciando no final dos anos 60 e início dos anos 70. Uma outra ação que eu posso, né, destacar aqui, sim, a gente tem aí, eu só passar, pronto, beleza. Então, o governo tentou reagir, né? A gente tem aqui, ó, esse cartaz que mostra alguns desses militantes, né, que se organizaram na luta armada e que eram, né, taxados pelo governo como terroristas. Então, como eu coloquei aí, o governo ditatorial aumentou ainda mais a repressão, com mais tortura, morte,
não é? Então, perseguição mesmo e uma vasta propaganda contra, né, esses grupos que lutaram, não é, na luta armada e os que não estavam lutando, porque muita gente foi presa e torturada para tentar entregar gente que muitas vezes não conheciam. Então, esse ciclo de violência, não é, ficou realmente muito pesado. E uma outra ação que eu posso destacar dessa luta armada foi uma tentativa de organizar uma guerrilha do interior para as grandes cidades. Então, um grupo, né, que saiu principalmente ali de São Paulo, Rio de Janeiro, foram lá para o interior do Brasil, entre o Maranhão, o Pará, o Tocantins, e instalaram ali na região do Araguaia uma guerrilha, né, um grupo de guerrilheiros que lutaram, né, tentaram levantar o povo para lutar contra a ditadura militar. Então o exército precisou levar um contingente muito grande, cerca de uns 25 mil soldados, para cercar a área e conseguir, né, desmantelar e derrotar esse grupo, né, de guerrilheiros que lutaram mesmo contra a ditadura. E assim, essa gente era estudantes de direito, de medicina, gente que não aguentava viver numa ditadura. Então, uma juventude movida por ideais que não tinham nada a ver com ditadura, que então queriam a democracia, queriam a mais liberdade, alguns grupos socialistas, outros comunistas, né? Enfim, posições políticas contrárias a esse regime que estava governando até então. Um outro ponto dessa violência, dessa escalada de violência, se refere a essa Operação Condor. Gente, essa Operação Condor, ela de fato é uma coisa muito séria, porque acabou se constituindo uma aliança entre as várias ditaduras militares que existiram na América do Sul, e esses países começaram, né, os serviços secretos dessas ditaduras começaram a cooperar entre si para perseguir, prender e matar aqueles que incomodavam esse regime. De fato, né, foi uma coisa extremamente séria. E aí o nosso robozinho pergunta, mas quais foram os países que foram envolvidos? Gente, para vocês terem uma dimensão de como a coisa estava séria nesses últimos anos do século XX na América Latina. Várias ditaduras militares com apoio dos Estados Unidos acabaram se construindo na América do Sul, não foi só no Brasil. E o objetivo dessas ditaduras militares era, de fato, frear o avanço progressista dessa região. Então, quem era liderança progressista, que queria uma outra forma de desenvolvimento, outras visões políticas na América do Sul, certamente foram perseguidas, presas, perderam o direito político, se não foram mortas. Então, só para vocês terem a dimensão da quantidade de ditaduras que tiveram na América do Sul, a Operação Condor contou, pelo menos, com a participação desses países aí. Ó, sendo os Estados Unidos que coordenou bastante, mas a gente tem aí a Argentina, onde a coisa foi ainda mais violenta, Brasil, Paraguai, Uruguai, Peru, Equador, Bolívia e Chile. Então, nesses países nós tivemos, tivemos outras ditaduras, mas eu estou destacando essas que estiveram envolvidas aí na Operação Condor, não é? E que foram responsáveis, não é? Ainda não sabe, porque como eram operações ilegais, eram operações secretas, inclusive de assassinato, não é? Nós não temos números efetivos, mas presume-se que foram, né, acredita-se que foram milhares de mortes, alguns números chegam até 60 mil pessoas que foram mortas por essas ditaduras em ações coordenadas por esses países, né? Só na Argentina, acredita-se que a metade dos mortos da Operação Condor aconteceram na Argentina, cerca de 30 mil pessoas mortas. Enfim, então foi, de fato, um processo muito violento, de bastante perseguição, né? Então, professor Luciano, temos aí questões para a gente, né, no chat, enfim? Não. Deixa eu ver aqui, não. Só o Cauã aqui, ó, tá dizendo que a aula foi interessante aqui. Deixa-me ver mais. Não, até o momento não. Ótimo, tá certo. Quer dizer, ótimo não, né? Isso aí, beleza pela informação, mas, pessoal, vamos lá, né? Vamos participar mais aí, beleza? O pessoal do 9º ano, ó, a gente vai lá no 7º, no 6º, o pessoal tá participando, né? Tá participando. Então, vamos participar também, vamos entrar em um chat, né? Falar com os colegas. Gente, ó, então é isso, a gente vai, né, encaminhando, né, para o final, para dizer o seguinte, a ditadura militar, ela também se articulou através do que a gente chama de milagre econômico, ou seja, não era, além da censura, ela também vai desenvolver um plano de desenvolvimento econômico para o Brasil, mas essa é uma questão que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai ver como a ditadura conseguiu chegar a um PIB alto, né, ao desenvolvimento de um produto interno bruto bastante alto, o Brasil passou a arrecadar mais, mas isso não representou realmente um desenvolvimento econômico do país. Então é isso, ó.
Pesquisa o que foi o milagre econômico e vamos ver na próxima aula como é que esse regime vai, né, acabando perdendo força e sendo mais questionado pela sociedade. Nós vamos ter um movimento direto a já e o fim da ditadura. Esse vai ser o debate, o nosso debate na próxima aula. Agradeço ao professor Luciano, muito obrigado por estar na nossa aula hoje. É isso aí, gente. Tamo junto. Um grande abraço aí e até a próxima aula. Eu gostei da bandana, né? Então é todo no style Estilosa, aí. né? Estilo rock and roll. É isso aí, meu. Isso é desculpa, né? Meus cabelos tá Tá desaparecendo. assumindo, né? O cabelo já assumindo aqui, a gente tem que dar um trato aqui. E é isso aí. Obrigado também, Plínio. Né? Então, ó, o Davidson, o Joaquim, que está aqui na equipe aqui conosco. Obrigado aí também. Então, até a próxima aula, gente. Valeu!